característica de instituição. É a característica de lar, de casa, de família. Então, vocês sejam muito bem-vindos. Nós estamos recebendo vocês nessa casa e no nosso coração. Eu fui educada pela minha mãe, quando chegava alguém em casa, amiguinhos, e eles queriam as coisas, a minha mãe falava assim: aquilo que ele quiser, ele pode levar. Eu não era tão caridosa, escondia aquilo que eu queria que ninguém levasse. Mas isso ficou um traço. Aquilo que estiver aqui pertence a vocês também. Nós não fizemos, nem recebemos tudo isso só para nós. Recebemos para vocês. Só somos intermediários, porque eram vocês a meta daqueles que nos trouxe. Vocês e aqueles que estão atrás de vocês. Porque cada um que evangeliza vem com interesse de muitos atrás. Aqueles espíritos que estão na fase da infância e que estão lá torcendo, os protetores deles, implorando que os evangelizadores sejam muito inspirados, para que eles tenham forças de vencer as suas dificuldades e alcançar as suas metas para essa existência. Então, atrás de vocês, tem centenas. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos muito agradecidos por vocês estarem aqui. Bom, nós vamos falar dos recursos, que é uma das questões do método de Eurípides Barçanufo e sua equipe. Há um século atrás, iniciou uma história de amor de dois espíritos que se amam, que é Maria e Eurípides, que se conhecem desde a época do Cristo, ou talvez antes, que são da família espiritual, da família crística, porque compromisso se realiza em famílias, em espíritos que se conhecem, que se amam e que trazem referências espirituais milenares. Quando eu encontro alguém na evangelização, eu estava encontrando um espírito que eu conheço no mínimo há 2000 anos e que eu trago referências saturadas no meu perispírito. O nome dessas referências é amor. Amor. Você encontra quem você ama. E sabe o que é amar? Pensa em quem você ama. Pensou? Você morre por essa pessoa? Quantas vezes você morre? Quantas for necessário. Esse é seu evangelizando, porque você vive por ele, você encarnou por causa dele. E você ama tanto esse espírito que você é capaz de fazer qualquer coisa por ele. Da onde vem o magnetismo? O magnetismo vem do amor. Porque quando aquela pessoa te encontra, eu amo esse espírito. E você o ama. Por isso que a construção de um laço entre um evangelizando e um evangelizador atravessa o universo e constrói obras de amor. Então, Maria, quando encontra Eurípides, encarnado, pede para ela abrir uma escola. Pede duas coisas na abertura dessa escola. Evangelho do meu filho às quartas-feiras. E estudo de astronomia. E coloque Colégio Allan Kardec. Maria falando para um filho querido do coração. Filho, assume seu compromisso diante da humanidade. Dá testemunho. Nós vamos falar dos recursos que a evangelização de espíritos propõe para a gente alcançar o objetivo de evangelizar. Uma vez uma amiga querida, que eu amo muito, mas que não conseguia entender o trabalho, ela falou: que pena, é tão valioso tudo que traz aqui, mas são tão poucas crianças, poderiam ser tantas. Não poderiam ser tantas. São as que você precisa. São as que você definiu um compromisso. A gente não tem que se preocupar com quantidade. Não é a visão de instituição, visão de lar. Visão de uma mãe que vai receber seus filhos. Uma mãe, um pai que vai receber seus filhos. É a visão do lar. Não é a visão da instituição, de um monte de gente. Não é, pelo menos não é o compromisso dessa casa.
Não será. Porque é um compromisso de atuar em vínculos de longas e longas e longas e longas datas. É muito comum, quando a gente olha para um espírito, bate o coração e fala assim, chegou. Esse já chegou. Eu estava esperando, chegou. Os recursos utilizados pelo método da evangelização de espíritos têm a finalidade de auxiliar no processo educativo, tanto do evangelizador como do evangelizando. História de amor não é unilateral, porque tudo aquilo que alcançarem, eu alcanço junto. Tudo aquilo que a espiritualidade propõe para atender a necessidade, eu me evangelizo primeiro. Então, não é uma coisa assim, eu superior, e você vai ser evangelizado por mim. Não. É que nem pai, mãe e filho. É um encontro. Quem aprende com quem? Um aprende com o outro. Um aprende com o outro, cada um no seu papel. Então, é um reencontro de almas onde todos se modificam. Sob um grandíssimo, imenso amparo da espiritualidade. O método ele propõe 5 recursos em especial, no qual eu vou desdobrar sobre a experiência o meu modo de enxergar aquilo que eu já vivi até agora. Tá? O reino de Deus está dentro de vós. Todos esses educadores que nos falaram com tanta grandeza, eles falam que, na verdade, Deus está em nós, as suas leis, as suas virtudes estão dentro de nós. Então, eu não tenho que treinar um macaquinho a fazer as coisas certas. Eu tenho que tirar do outro o bem que ele tem e nem sabe. Eu tenho que tirar dele as virtudes, as habilidades que ele possui e nem sabe disso. Eu preciso utilizar recursos para ativar a consciência. Quem aqui já usou caneta Posca? Caneta permanente que você tem que ativar. Alguém já usou? É uma ponta da caneta, você tem que fazer tic-tic-tic-tic para sair a tinta. Porque se você passa, você não faz você não faz, você já viu? Você não faz isso com a ponta, não sai a tinta, não é? Então, consciência é que nem caneta Posca, você tem que ativar. Está lá a lei, mas você tem que estimular para a coisa expandir, né? Então, se você tem esse encontro de amor na sua vida, com alguns espíritos, e você está na função de evangelizador, você veio para ativar a consciência desses espíritos que você atraiu. E aí, como é que você vai fazer? Então, você tem que ativar a consciência que aquela estrutura que o Marcílio falou, que é muito importante, que a gente precisa ver ativado, porque se eu amo muito alguém, eu quero que ele seja feliz, não é? Pelo nível que a gente está de conhecimento, ser feliz é ter tudo o que quer? Não vai, aquele que eu amo, se eu der tudo o que ele quer, ele vai ser feliz? Não. Ele vai ser feliz se ele se alinhar com a lei divina. Aí ele não pisa mais na jaca. E aí ele se equilibra. E aí ele é feliz, porque todas as escolhas dele vão ser no bem. Isso não é comportamento, isso é essência do ser. Como é que eu penetro na essência do ser e convenço ele que ele tem que escolher o bem? Se ele está afim de pagandaia, se ele está afim de tantas outras coisas, seja lá o que for, como é que eu ativo? Como é que eu aciono isso? Então, eles propõem um método. Eu vou ter esses recursos, eles vão ser de luz. E Jesus explicou o que a gente tem que fazer. Tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Estava doente, me visitaste. Estava sem casa e me abrigaste. Quando Jesus, e ele coloca isso como a essência dessa escolha. O que ele quer dizer isso? Eu preciso entender a necessidade do outro. Evangelizar, você precisa entender a necessidade do outro.
Porque para você dar essa expansão na consciência, você precisa entender, você precisa enxergar. Só é possível você enxergar quando você ama. É a pedagogia do amor, porque é a pedagogia de quem ama. Porque quando você ama alguém, você consegue ouvir o que ele não está falando. Você consegue, você chega, perfume do Espírito, você já sabe. Tudo que está. Ele está de longe, está na sua casa, acessa o seu pensamento e você sente o que o Espírito está passando. É uma ligação umbilical, é uma ligação muito intensa, onde você, às vezes, vai ter relacionamentos de evangelização que você vai ter que fazer um aborto. Você vai ter que cortar aquilo, por algum motivo. Ainda assim, você vai permanecer na sustentação, porque há um conhecimento entre vocês dois que ultrapassa as eras. Então, você vai ter que identificar essa necessidade. Quando é um espírito que você realmente evangeliza, não é difícil você identificar. Você percebe. Você percebe o que o outro sente, porque você quer demais que ele seja feliz. Então, você tem essa percepção. Vamos ver os recursos que ele lança. Bom, aí é um esquema que eu estou fazendo, que nem o Marcio foi um esquema meu, para organizar meu pensamento, né? Então, o primeiro ponto que lança a mão como recurso é a natureza. Por que a natureza é tão importante? Porque Deus é tão maravilhoso que, para mim identificar quem eu sou, Ele me coloca na natureza, que a natureza ela é exuberante de lei divina. E eu, entrando em contato com a lei divina, que está fora de mim, eu vou entrar em contato com a lei divina que está dentro de mim. Então, o recurso da natureza ele é muito necessário, ainda mais atualmente, onde nós ficamos numa rotina muito mental. Então, eu tenho a impressão, nossa, eu sei lidar muito bem com os meus filhos. Eu acalmo eles, ponho um tablet na mão deles, ponho um monte de brinquedo de plástico, ele fica montando o plástico, ela quietinho, naquele quadradinho que eu pus ele sentado. Estou super educando ele, estou super administrando pensamento, sentimento. Você está anestesiando ele no comportamento. Você não está acessando a intimidade espiritual, você não sabe quem ele é. E aí você não sabe como ajudar ele. Porque eu preciso da natureza. Eu preciso das texturas da natureza. Eu preciso passar a mão num bichinho e sentir... Quando você passa a mão no bichinho, o que você sente? Podem falar, por favor. Não, o que você sente na mão? Então, você sente o tato, mas como é passar a mão num bichinho e num teclado de computador? Qual a diferença? Pelos. Pelos. Computador, que matéria que é? Plástico. Plástico foi produzido por quem? Pelo homem. Será que eu vou sentir a lei divina só de tocar no teclado? Agora, se eu passo a mão no Stabani, que é um coelhinho, eu sinto a lei divina. Porque você sente o calor do bichinho, o pelinho, o cheiro do bichinho, o coração dele bate. Você sente o coraçãozinho dele. Aquilo te dá um monte de estímulos que te percorrem. Para quem gosta das explicações científicas, faz um monte de ligação aos neurônios lá, os neurotransmissores, faz porque é um monte de estímulo ao mesmo tempo. É cheiro, é tato, é afetividade. Você pode imaginar o que é ter um mini coelho na sua mão? Dá vontade de chorar de emoção. Então, isso tudo são estímulos que atuam em um segundo. Em um segundo. Isso para não falar se você encosta numa pedra, se você encosta numa folha, se você tenta pegar uma calopsita que voa o tempo inteiro. Tudo isso são... Se você vai ter que limpar um jardim que estava cheio de formiga, cochonilha e o que mais que tinha? Cocô de gato. Você não pode imaginar como é útil você limpar um cocô de gato.
muito mais útil que ficar na tecla do computador. Você entra em contato com o cocô que é em você, e você precisa eliminar, entendeu? Então, é preciso ter experiências reais. Reais. E não fictícias. Reais. Eu preciso tocar em madeira, eu preciso tocar em tecido, eu preciso tocar em algodão, eu preciso tocar em lixa, eu preciso ter experiências sensoriais. Por que a Maria pede astronomia? Gente, o espírito não evolui sem a ciência. Ele não evolui. Eu preciso experimentar, eu preciso testar, eu preciso gerar hipóteses para que eu construa uma fé raciocinada. Eu creio porque eu sei, eu experimentei, eu toquei, eu comparei. Isso é importantíssimo, porque senão eu vou construir só conhecimento. Mas o que acontece? Às vezes eu sei tanto, mas eu não consigo aplicar em mim. Eu preciso experimentar, eu preciso testar, eu preciso comparar. A vida precisa ser dinâmica, a experiência na evangelização. Porque a gente mora aqui no mar, né, gente? Então, uma coisa muito bonita da água é a reflexão. Bendito, olha, eu sei que vários aqui não são dessa ambientação, mas aqueles que são dessa ambientação, bendito o espírito que tem o mar ao seu redor. O seu perispírito está saturado desses fluidos, porque você está mergulhada numa ambientação que ela é do mar. Então, eu preciso entender por que eu planejei estar perto do mar. O mar é uma imagem muito forte de reflexão, porque aquele oceano imenso reflete o quê? Sabe que o mar não é azul, né? Todo mundo sabe? O mar não é azul. Mas por que ele nos parece azul? Por quê? Reflete o céu. Olha a imagem de reflexão. Aqui, eu, no meu ser espiritual, tenho uma profundidade que, às vezes, pode ser obscura, onde eu tenho que me conhecer. Mas eu reflito o céu. Porque entre o céu e eu, não há diferença. O que é em cima é embaixo. O que é fora é dentro. Morar diante do mar é uma escolha magnífica para o espírito. Lembrar, sabe quando você olha o horizonte? Desculpa aqueles que não moram, tá bom? Eu estou falando apaixonadamente de quem agradece a sua ambientação reencarnatória. Mas quando eu olhava, eu me lembro desde pequeno, eu olhava o mar, e o mar, ele é assim, ele termina o horizonte no limite que eu posso. Imagina que construção é esse o limite do espírito. Qual é o limite? Não há limite. A minha evolução, ela é uma expansão permanente. Isso é uma mensagem subliminar que o meu espírito precisava. Porque eu recebo ela permanentemente, só de morar aqui, eu não vou na praia nem sei há quantos anos, mas só de morar aqui, eu recebo isso. Então, toda essa compreensão, né, as texturas, as cores, alguém quis falar? As formas, né, tudo isso me influencia. E eu preciso ajudar o espírito a perceber isso, a despertar para isso. Através da educação, todos os textos daqui, eles são do livro que é a Evangelização de Espíritos de Sacramento. Através da educação pela natureza, o espírito é estimulado a descobrir Deus em toda a criação, passando a compreender sua natureza, finalidade e destinação. Eu quero dar um exemplo prático. Quem aqui já passou pelo luto? Pode levantar a mão. Quem passou pela perda de um ente querido? Então, rarissimamente se trabalha essa questão numa casa espírita. Se a gente fala assim, desencarnou, está com o papai do céu. Fala assim, que diacho desse papai do céu que levou aquele que eu amo, né, pela madrugada.
chegou a hora de a gente parar com fantasia e dar mensagens verdadeiras para o espírito e explicar o que é reencarnação. Mas eu queria dar um exemplo. A minha sogra faleceu um pouco mais que um mês. E ela faleceu. Na semana que ela faleceu, a gente veio no sábado para evangelização. A gente estava meio fora, veio para auxiliar, porque a gente nem tinha preparado. Aí a Tati chegou e falou assim, faleceu uma porquinha da Índia do bosque. A gente chama bosque o nosso viveiro dos bichinhos, né? Aí, na hora, eu estava tão... Falei, eu nem quero falar desse assunto, né? Mas aí o Marcílio, que é o filho, falou, não é o acaso, vamos aproveitar essa oportunidade. E aí nós guardamos a porquinha, e no final da aula, a Tati abriu a caixinha, eles viram a porquinha falecida, e ela perguntou quem queria passar a mão, quem queria sentir aquele corpinho. A gente pegou um bonequinho do perispírito, que se vocês vão ver na oficina, o corpo e o perispírito, as ligações, a gente mostrou que tinha desligado da porquinha, e que ela ia encarnar em outro corpo, né? Então, é muito importante que esses estímulos me ajudem a entender a vida, porque, estando com uma vida muito distanciada, uma vida fake, dentro de casa, com muitos recursos, com Alexa, com tudo, a gente perde a noção da realidade. E aí não sabe como lidar com o óbito, por exemplo. Não sabe lidar com essas situações naturais, né? E aí o Marcílio falou para as crianças do que ele estava sentindo, do desenlace da mãe, enfim. Isso é preciso trabalhar com a verdade, para que o espírito se sinta forte para enfrentar as coisas e não fique traumatizado perante as experiências naturais da vida, né? O método que Eurípides Barçanufo apresenta faz desenvolver o pensamento lógico, reflexivo, auxiliando o espírito a pensar, sentir e confirmar sua identidade divina. Quando eu faço uma experiência num laboratório, ou quando eu faço uma experiência com plantas, eu estou confirmando a minha identidade divina. Eu estou conhecendo Deus. Quando eu faço, vocês vão ver depois que eles vão mostrar, nós trabalhamos questões do laboratório, mas, na verdade, eu estava até comentando, desde os 4 anos eles têm experiências aqui, né? Eu vi até fotos de vocês pequenininhos. Por quê? É muito importante criando mais uma fé num espírito sólida, na compreensão daquilo que ele está vivendo. E, gente, a imagem do laboratório é uma imagem muito importante para o espírito, porque é um lugar onde você testa as coisas. E testar as coisas é muito importante, para que você possa comparar e concluir. Esse método estruturado dentro da pedagogia de Pestalozzi permite ao espírito buscar, na natureza, o mais rico processo comparativo e de identificação divina, ponto essencial dessa metodologia. Laboratório. A natureza estimula o espírito a observar, sentir, comparar e analisar, para depois refletir e concluir. Nesse processo, o espírito percebe que os princípios divinos presentes em sua intimidade também compõem todo o laboratório da natureza. Essa situação vocês também vão ver de tarde na exposição dos jovens, tá? Então, o quanto a experiência do laboratório, ela é importante para nos aproximar de Deus. Por isso que a doutrina espírita, ela tem todos os aspectos. Ela tem o pilar da religião, o pilar da filosofia, que é estruturado na reflexão, o pilar da ciência, para que nós possamos ter um conhecimento completo. Bom, e tem um outro eixo que eu observo que é muito proposto aqui na nossa experiência aqui, e que também está presente nos slides. O Rousseau ressalta isso, acho que o Comênius também. Então, esse eixo, o da natureza,
O da ciência, ele estrutura um pensamento, né? Um pensamento que me faz estruturar a razão através da experiência, que eu entro numa relação com Deus em cima da razão, da estrutura do meu pensamento. Agora, tem um outro eixo que eu percebo aqui, que é o da caridade e o do trabalho, que é o que trabalha a vontade, a realização e dá um processo de cura. Eu vou dar um exemplo aqui. Na nossa casa, como o Marcílio comentou, as crianças, jovens, adolescentes crescem juntos, como um lar, os irmãos mais velhos vão se responsabilizando pelo exemplo perante os irmãos mais novos. Então, desde muito cedo vai falando da postura que eles têm que ter, porque os mais novos vão imitar. E eles têm evangelização de quarta e sábado. Mas também, aqui na nossa casa, como um lar, o nosso estudo de segunda, que seria entre o estudo dos adultos, é um estudo de espíritos. Nunca deixou de ter crianças e adolescentes que participam e estão juntos. Os nossos trabalhos de caridade, todos, são largamente a nossa equipe. Porque a gente fala assim, a nossa equipe, sinceramente, o seu Edivaldo é a geração futuro da nossa casa, como também a Maria é a geração futuro. Nós somos equipes de trabalhos que os nossos corpos têm idades diferentes, mas todos vão assumindo compromisso com a caridade desde cedo. Sabe uma mãe de muitos filhos, que o mais velho vai fazer a comida, outro vai varrer, outro vai arrumar a casa. Uma educação antiga, que às vezes hoje em dia fica todo mundo só sentado, a empregada, a Alexa, todos limpam tudo e a gente fica sentado vendo televisão. Então, mas sabe uma casa antiga que não tinha esses recursos? E aí a mãe tinha que administrar uma renca de filhos? Então, cada um ia tendo uma função. Da mesma forma, a gente acaba tentando estruturar aqui o nosso grupo. Então, todos estão envolvidos nos trabalhos da caridade e do trabalho. Eu quero dar 2 exemplos disso. Primeiro, bendito o pai que tem a lucidez de criar seu filho no ritmo. Agora eu estou falando da caridade assistencial mesmo da casa espírita. Eu não estou falando da caridade, aquela que eu tenho que comparar com... Eu estou falando... E nos trabalhos assistenciais da casa espírita. Por que eu falo isso? Porque eu fui criada assim. E eu sei o benefício que foi a minha mãe me arrastar. Eu era toda nojinho. Eu era assim, toda nojinho. Eu segurava o brinquedinho assim, de toda nojinho que eu era. Sou bem diferente agora, né? Bem diferente. Então, mas a minha mãe me arrastou para o trabalho de caridade, para todo lugar que ela ia. Então, a minha mãe exerceu um processo educativo sobre mim, evangelizador. Com autoridade moral, nenhuma imposição. Ela ia, exemplo, ela ia, nós íamos juntos. O que eu mais gostava era de carregar, de fazer a campanhata de Souza, que eu ia na boleia do caminhão, é que eu achava mais legal. Mas tinha outros que eu não gostava, mas eu ia. Então, bendito o pai que consegue dar um ritmo de caridade pelo exemplo aos seus filhos. Hábitos e ritmo. Peguei o mesmo slide que o Marcílio. Não se refletiu de que a educação se compõe de todos os instantes da vida, pois a toda hora a criança pode receber impressões. Rotinas simples da vida. O que vocês acham que é um recurso mais importante? Fazer uma fogueira com as crianças ou colocá-los em fila? Depende da necessidade do espírito. Se o espírito está agitado, não consegue se concentrar, o desafio para ele vai ser ir em fila até a outra sala do salão da escada, ficar parado em pé, até para o evangelizador aqui é difícil, esse recurso. Ficar parado em pé, cantando em harmonia, vibrando para imantar o trabalho da casa. Dependendo da necessidade, o espírito está assim, não está manifestando o que é, tem uma educação que exige demais o comportamento dele, então ele acaba sendo muito certinho, muito correto, muito aparentemente, mas tem
uma fogueira dentro dele. Faz a fogueira, bota fogo, ele pula, se atira na lama. Por quê? É o estímulo que aquele espírito está precisando. Nós aqui já tiramos criança na lama e já fizemos eles andarem. Depende da necessidade do espírito. E está rindo porque já passou por tudo isso. Então, depende da necessidade. Isso é a sabedoria. Não tem o estímulo certo, tem o estímulo que o espírito precisa. São rotinas simples. Fazer biscoito, cozinhar. Você não precisa saber todas as coisas do mundo para evangelizar os espíritos que você atrai. Porque em você já está essa capacidade de ter o recurso que ele precisa. Então, são as rotinas simples. E nós precisamos de mexer no jardim, de pegar no cocô, de pintar a parede, de cuidar dos bichos, de acabar com o formigueiro. Isso são oportunidades, são rotinas simples. Hábitos, agora você tem. Então, são hábitos simples. Qualquer coisa pode ser um recurso para o evangelizador atento. Qualquer coisa. Agora, o ritmo é importante. Não dá para eu nunca ver um espírito e, quando eu vejo ele, eu proponho que ele se atire no barro. Precisa ter ritmo. Ritmo. Ritmo de experiência, porque isso traça confiança. E aí, eu confio naquele que me propõe se atira no barro. Porque aquele que fala se atira no barro, eu conheço ele, já fez tanta coisa comigo, que construiu um laço de confiança. Bom, o valor do tempo da infância para o espírito. Gente, se você é evangelizador de espíritos na fase da infância, é assim. Você tem você tem em torno de 15 a 20 anos para fazer tudo o que você puder. Porque depois esse espírito vai introjetar tudo que ele recebeu e vai fazer as escolhas dele. Não pense em instituição. Eu estou formando os futuros presidentes da casa. Você não sabe qual é o compromisso do espírito. Mas não estão mais aqui. Quem disse que eram para estar? Porque só vai estar aqui o espírito que traz compromisso com a evangelização de espíritos na característica que o nosso grupo tem. Então, é preciso entender o que é esse tempo dessa construção. Eu não estou educando o espírito para o futuro da minha casa espírita, porque eu não sei qual é o futuro. Eu estou construindo memórias inesquecíveis no espírito, no tempo que ele me concedeu, se o pai e a mãe dele me permitir. Porque aí o evangelizador tem essa parceria com o pai e com a mãe. Se o pai e a mãe não permitir, você tem que cortar o cordão umbilical. Agora, se o pai e a mãe te concedem essa oportunidade e você vai junto, caminhando, você tem esse tempo para construir tudo o que você podia no relacionamento desse reencontro, que é a evangelização. E por que fora da caridade não há salvação? E do trabalho também não. Porque aqueles que nós amamos trazem núcleos de dificuldade. Como que eu modifico núcleos de dificuldade? Não há salvação sem a caridade. Não há. Não tem como. Só o conhecimento não vai modificar os meus núcleos. Aí o que acontece? Os meus núcleos são referências e quando tem algum problema, Então, vamos supor, se eu tenho um problema, é meu filho. E eu tenho uma posse nessa afetividade com esse meu filho. Sou uma espírita praticante desde nova, mas trago uma referência de posse na afetividade. Se eu não trabalho na caridade, eu não reconstruo as camadas do meu perispírito. Eu não modifico o meu padrão. Gente, construir compromisso com a caridade é mudança de... Não é você frequentar só o trabalho, não. Tem que frequentar. Sem frequentar, não consegue. Mas, assim, você pode frequentar e não conseguir. Construir um novo padrão perispirítico.
Eu vou falar para vocês, desculpa, gente, eu falo muito dos meus pais, mas é porque eles são meus evangelizadores. Eles me deram um exemplo, né? O meu pai, no início que essa casa abriu, ele ia entregar lanche na rua, ele ia naquela piazinha na frente do lavabo lá, lavava a mão quando voltava. Então, ele era espírita há muito tempo, mas não tinha um padrão que ele se sentia à vontade, plenamente à vontade, com os irmãos da rua. Isso foi em 1990. Quando meu pai desencarnou, o irmãozinho da rua chegou aqui. Quando ele chegou, e a gente falou que ele tinha desencarnado, quem viu se lembra. Ele começou a chorar, mas meu paizinho, o que eu vou fazer agora que ele faleceu? Então, eu estou falando isso porque é o meu pai. Eu vi o meu pai modificando um núcleo. O meu pai. Eu vi ele modificando o núcleo. Por quê? Porque assumiu um compromisso efetivo e rotineiro num trabalho de caridade. Porque a espiritualidade precisa fazer assim, precisa estar vibrando. Para estar vibrando no meu perispírito, pais sejam inteligentes. Façam isso por seus filhos. Não há melhor coisa que você dá para eles do que eles terem essas luzinhas que é capaz de identificar eles pela caridade. Vamos lá. Por isso que cura. Sentimento, arte, brincadeira, expansão, alegria. Brincar. As brincadeiras das crianças são as folhas germinativas de toda a vida futura, pois o homem todo é desenvolvido e demonstrado nelas, em suas disposições mais carinhosas, em suas tendências mais interiores. É muito importante entender o que é para a infância, para o espírito na infância, na adolescência, o brincar. Brincar aciona a memória. Então, quando uma menininha está brincando com uma boneca de princesa, ela pode estar acionando uma experiência que ela já teve. Como se ela só gosta de Monster High porque eu quero ir contra as princesas, também está demonstrando vivências anteriores. Tudo está demonstrando. Porque naquele momento que ela brinca, ela está acionando a memória espiritual. Revivo situações já vividas. Está lá, brincando com 2 bonequinhos de guerreiro romano. Brincadeirinha, inocente. Ele pode estar acionando uma memória de um tempo que ele foi um general, de um tempo que ele dominou povos, ele está acionando núcleos, né? E aí Jesus é muito claro com relação a isso. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Triste o espírito que produz conteúdos negativos para a infância. E nós, muitas vezes, desprevenidos para a época que a gente vive, às vezes não percebe. Um adolescente vai ver na Netflix uma série de suicídio. Você sabe qual é o padrão desse espírito? Para que eu vou acionar isso? Não, mas não é nada. Para que eu vou viver em padrões de filmes de horror? Sabe o que é o gosto por filmes de horror? Quando você quer filmes de horror, qual é a emoção que você gosta de sentir? Qual é? Medo. Sabe aonde que você vive o medo? Em relações obsessivas. Porque o obsessor me gera medo. Só que existe o prazer mórbido. Eu me acostumo àquele estado e eu me sinto atraído para estar vivendo aquilo mesmo que me faz mal. Porque o vício é um prazer mórbido. Mas o gosto pelo terror, pelo medo, é um prazer mórbido, que pode estar vinculado a quadros de obsessão que eu trago, porque eu saio do corpo e sou perseguido por relacionamentos anteriores. Então, é preciso ficar muito atento, os pais, nas rotinas mentais no lar, que não são observadas, porque fica no quarto quietinho. Melhor, ao invés de ficar no quarto quietinho, dá um bicho para o seu filho cuidar. Ele vai cuidar do cocô, do xixi. Dá um bicho para ele cuidar.
Ao invés de deixar ele lá, não, mas ele está tão quietinho, ele é tão calminho. Gente, pensamento. Eu preciso educar isso. Para isso, a espiritualidade vem propondo, há mais de 20 anos, aqui na nossa casa, brincando de fazer o bem. E aí nós geramos jogos, livros, dados, brinquedos, onde eu penetrasse com respeito e carinho naquilo que é mais íntimo, que é a brincadeira. Porque a brincadeira é um estado de prazer. Só que poucos espíritos têm a habilidade de penetrar nisso e saber jogar, saber brincar, saber entrar no campo mental criativo daquele espírito e penetrar uma nova linguagem do bem. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Agora a arte propriamente dita, a qual eu tenho a gratidão de 30 anos, com a arte, com Eurípides Barçanufo, que, no meu modo de ver, é o arauto da arte de um novo tempo para o planeta inteiro. Porque o que ele propõe não foi proposto ainda, ele e sua equipe. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. A arte, na evangelização de espíritos, é uma proposta de você penetrar na consciência e ajudar esse espírito a aproximar-se de Jesus. Aí eu vou dar um exemplo assim. Às vezes, tem uma criança que está aqui na evangelização. E a progressividade da esperança dele, ou seja, o motivo pelo qual ele mais deseja alcançar méritos e libertar-se nessa existência, é ser pai. Então, o evangelizador, ele vai sentir isso, vai ser intuído, e vai propor um personagem de um pai exemplar. Porque a maior esperança nessa vida é ser um bom pai. Ele já foi um cientista, ele já foi conhecido, mas nessa vida ele precisa ser um bom pai para acalmar uma dor que tem no peito dele. Então ele vai viver. Gente, sinceramente, é uma sabedoria tão grande desse espírito que está muito difícil ainda de se entender na humanidade. Ele vai viver no palco um grande pai. Não é teatro, fazer teatro, que eu gosto de fazer teatro, isso não tem nada a ver. Isso pode ser uma experiência em aula, uma vivência em aula. Mas ele vai viver um personagem, ele vai agregar uma memória de um grande pai, para que isso fortaleça ele no compromisso que ele traz. E aí no caso, vamos por alguém que precisa ser uma mãe, já que o rosto é alguém que traz uma necessidade. Foi uma intelectual, uma pessoa que conheceu milhões, mas, meu Deus, eu quero entender o que é ser mãe. Eu quero entender, quem aqui é mãe sabe, o que você fica com um bebê, ele amamentando em você, no silêncio, você só cantando para ele, só cantando e balançando. É impossível descrever o que é essa sensação. E eu quero isso, eu quero viver isso para modificar os meus núcleos. Mas eu sou uma menina de 9, 10 anos. Mas essa é a minha esperança, porque isso vai me fazer evoluir. Não é os livros, não é a ciência, não é o conhecimento, não é os palcos. É o silêncio de uma cadeira de balanço, eu com meu bebê. Ele amamentando em mim, eu cantando para ele. Isso vai me libertar. Então, vamos supor que essa menina tem uma evangelizadora intuída para a necessidade espiritual dela, ela vai ter uma experiência de um personagem que é uma grande mãe. Ela vai estudar e ela vai viver. Não precisa ser num palco, não, nem precisa ter plateia, porque plateia às vezes confunde. O pessoal aplaude mais. Pode ser uma experiência, uma vivência que você gera. E ela vai ser naquela hora, a espiritualidade vai grudar nela.
E ela vai se sentir uma grande mãe. E quando ela se sentir uma grande mãe, essa experiência, vai para a memória. Porque memórias inesquecíveis têm que ser carregadas de sentimento. Então, só se eu falar assim, seja uma grande mãe, necas de que isso vai adiantar, entendeu? Mas eu proponho uma experiência onde ela vive uma grande mãe, onde ela passa por aquela emoção, onde ela vive toda aquela experiência, aquilo é saturado de sentimento. A experiência saturada de sentimento vai para a memória, agrega e começa a fazer parte dela. E isso alimenta a esperança dela. Ela sente mais coragem de alcançar a meta dela. Se ela vai alcançar ou não, vai ser a luta dela. Mas você, enquanto ela está na sua mão, cabe você construir. Por isso não pode dar qualquer personagem para qualquer um. Dá para entender o que eu estou falando? Você tem uma inteligência espiritual, porque é seríssimo ofertar um personagem para alguém. Você está ofertando uma memória inesquecível. Essa memória pode fortalecer a esperança dela, ou pode fortalecer a dificuldade. Vou contar uma memória de uma jovem, no encontro de jovens, que aconteceu aqui. Essa jovem era um amor muito querido do meu coração, e ela tinha que fazer a Joana d'Arc. E aí, não é a Joana era criancinha nessa época. E aí ela foi preparando, a minha mãe, como avó, preparou a roupa dela, essa coisa toda. E, na época, ela era muito tímida, ela era mais nova, tinha uns 15, e os jovens tinham tudo 20, 21, essa coisa toda. Imagina a timidez, né? O constrangimento, essa coisa toda. Mas ocorreu uma coisa, quando ela entrou por aquela porta, ela gritou assim, minha mãe tinha feito uma bandeira para ela gritou assim, liberdade para a França! Ela gritou tão alto que até mosca que estivesse voando parou. Porque a vibração que ela tinha era tanta coragem ela teve para entrar em cena, e ela falou, que todos os jovens ficaram paralisados, porque ela teve uma expansão mediúnica naquele momento, ela foi Joana d'Arc. E em meio a toda a luta da vida dela, nesta vida, ela teve 15 minutos que ela foi Joana d'Arc. Ah, mas ela viveu aquilo, e aí não importa. Ninguém vai tirar o tesouro daquela memória. Naquele momento, ela era Joana d'Arc, forte, firme, lutando pela liberdade da França, em nome de Jesus. Então, isso é para levar para a vida inteira. Quando nos preparamos para representar determinados papéis no teatro espírita, é bom ressaltar que, ao representar, o conteúdo apresentado pode incorporar-se ao nosso campo mental. Então, você tem que saber muito bem o que você dá para quem. Porque vai incorporar, que nem memória, que nem uma vida curta, né? E aí vou encerrar, né? Então, mais uma vez, queria só finalizar essa situação de que é a experiência que eu tenho de funcionar como um lar, onde você se envolve com a preocupação, não se o espírito vai fazer faculdade, se ele ganhou dinheiro, se ele passou no vestibular, não tenho nenhuma preocupação com o Enem, nenhuma, hipótese zero. Meu planejamento reencarnatório não tem nenhum compromisso com isso. Meu planejamento reencarnatório tem compromisso em ajudar o espírito a encontrar ele mesmo, que pode ser casar e ter 30 filhos, de boa, nem terminou o ensino médio, de boa, para mim não tem problema. Ou pode ser um astronauta da NASA que vai para a Lua, de boa. Não tem o que é melhor e o que é pior. Não tem o que andar devagar ou acender a fogueira. Não tem. Tem o planejamento reencarnatório dos espíritos que você ama. E você tem que aproveitar enquanto você está junto. Porque depois você vai para o plano espiritual. Você vai poder continuar auxiliando, inspirando. Mas aproveita que você está encarnado. Aproveita que você está encarnado para gerar o ambiente que o espírito mais precisa. Porque um evangelizador de espíritos de verdade, ele tirou a vida para fazer isso. O resto tudo é secundário. Um evangelizador de espíritos de verdade, ele encarnou
para encontrar esses espíritos. Ele está de boa só para isso. E aí ele vai inventar o que for necessário para atender essa necessidade. Por isso, qual recurso é útil? O que você tem. Se você é uma boa cozinheira, esse é um baita recurso na sua mão. Se você canta, você precisa fazer canto ou coral para você poder ser um evangelizador? Me diz aqui, quem aqui é mãe? Levanta a mão, por favor. Quem é mãe que cantou para os seus filhos? Seja lá o que for. Ou para os seus netos. Você não teve que fazer curso de canto? Canta. Canta a qualquer hora. Canta na abertura da... Mas eu preciso de um músico. Você não precisa de músico, não. Porque todas as mães de todos os tempos cantaram. Eu preciso de um curso de teatro? Não precisa, não. Porque todo mundo sabe brincar de contar história. Todo mundo sabe. Você precisa sentir a necessidade do outro. E aí você vai conseguir lançar a mão daquilo que você é para atender essa necessidade. Porque é um encontro marcado entre vocês dois. Quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Então, a casa espírita é um lar de Jesus.